Olá, seja bem-vindo então ao Sofá do Enem. Eu sou o professor Antônio Guilherme, esse é o Lucas Solano. Doutor Solano, e aí, beleza? Olha só, eu quero te pedir já de início, dá uma curtida nesse vídeo aí pra gente, tá? E também se inscreve nesse canal, esse canal aí que é um nenenzinho ainda, e fala com a galera sobre essa dica, compartilha essa dica, beleza? Show de bola, vamos então para essa dica importantíssima, 10 temas de redação que podem aparecer no Enem 2018. Perceba, esse vídeo ele vai estar em 2019, vai estar em 2020, mas a gente vai estar com alguma atualização lá na frente, beleza? Então é o seguinte, nesse ano, Solano, estamos aí com 10 temas. O primeiro da nossa lista, quero que você comente o primeiro da nossa lista. Essa lista foi criada pelo Solano. O primeiro da nossa lista é a questão do idoso. Explica pra gente. É interessante a gente ver, Guigui, todos os temas que estão fazendo aniversário e são possíveis para esse ano. Certo. O Estatuto do Idoso, esse ano, ele faz 15 anos. E o nosso Enem, ele tem trabalhado com essa galera aí que precisa de algo ou tem que ter um olhar especial. É muito interessante dar uma olhada nos Enems anteriores. Porque o idoso é uma galera que precisa de um estatuto para estar aí sendo lembrado. O idoso é uma pessoa que está também em situação de vulnerabilidade, uma classe que é um nicho que anda sendo esquecido aí. E é muito importante a gente pensar quem é o idoso no nosso cenário social hoje, entendeu? E isso é interessante a gente pensar. Para a gente escolher assim um tema legal pro Enem, quem é que tá esquecidinho aí e que é importante estar se lembrando dessa galera. Show de bola, então vamos lá. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade, então, é uma regra para redação? Ela tem sido uma regra nos últimos 6 Enems. Como os últimos 6 Enems vêm trabalhando nessa linha de pensamento, o que a gente tem que prestar atenção? O que é a atualidade no Brasil hoje? Quais são as nossas atualidades? O que o Brasil vem passando? O nosso tema do Enem, gente, quando a gente vai fazer essa lista de possíveis temas, a gente tem que olhar para as provas anteriores e para o nosso guia do candidato do Enem. No nosso guia do candidato, ele dá algumas dicas. Uma das dicas é trabalhar atualidades e pessoas que possam estar aí desempenhando papéis na sociedade, dentro das atualidades. A segunda coisa é que tem que estar em voga para o Brasil, no contexto brasileiro. É muito interessante olhar os últimos temas que sempre vem no Brasil, na sociedade brasileira. Quem são essas pessoas do Brasil? Quem são esses nichos? Quem faz parte do Brasil e quem tem que estar sendo lembrado? Olha os Enems. Tudo tem que estar sendo lembrado. A mulher que sofre violência doméstica tem que estar sendo lembrada. A pessoa de religião diferente que sofre preconceito tem que estar sendo lembrada. A criança tem que estar sendo lembrada. É muito legal esse paralelo também que dá pra fazer entre o idoso e a criança. O Enem já se preocupou com então, você citou isso aí porque, afinal de contas, no ano passado a gente teve aí a questão de uma deficiência, né, do surdo na educação. Sim. Aí anteriormente a gente teve lá em 2016, a gente teve a questão do preconceito à religião, certo? E os textos motivavam a entender que eram principalmente as religiões com matriz africana. Sim. Tá. E aí anteriormente no ano de 2015, a gente vai ter a questão então da violência doméstica contra a mulher, principalmente, né? E aí a gente vai ter então em 2014 a questão da publicidade infantil. Foi nesse ano? Então, perceba, o que o Solano está falando é justamente que, olhando para esses últimos temas, a gente consegue então observar uma questão muito importante para o idoso. Beleza? É muito interessante lembrar que por que eu falei do Estatuto do Idoso? Desde 2013 que a gente teve o tema da lei seca, sempre há nos textos motivadores uma menção à legislação. Legal, então é o seguinte, vou aproveitar, eu que sou professor de história, vou te dar uma dica. Dá uma olhada nas constituições do Brasil, tá? Para que você possa usá-la como um argumento. Por exemplo, a Constituição de 1824, que é a primeira quando o Brasil se torna independente. Você pode usar para quê? Para poder falar sobre alguma questão de concentração de poder nas mãos do executivo, né? Então você vai ter um rei que é déspota, certo?
E aí quando a gente tem, por exemplo, em 1934, a Constituição varguista, depois do golpe de 30, a gente vai ter uma Constituição que é democrática, que tem características claras de democracia. Inclusive, educação é um tema que o INEP gosta. Então pensa, na de 34, constitucionalmente, o governo é obrigado a fornecer educação básica, educação primária, gratuita para a população. Então a gente dá uma olhada nesses temas mais fortes, tá? Todas as constituições, vamos dar uma olhada nisso aí e tal. Principalmente a última, que é a de 1988, a Constituição Cidadã, porque isso aí vai te ajudar bastante. Próximo tema aí que a gente colocou aí foi a questão de todo um racismo ainda com os afrodescendentes. Explica isso pra gente. Então, Gui, a gente tem aí 130 anos esse ano, lembrando mais uma datinha e mais uma leizinha, né? 130 anos da Lei Áurea no Brasil. Lei Áurea aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Ela não é uma ideia da Princesa Isabel, tá? Ela é uma aprovação do parlamento. O parlamento então vai apresentar essa lei e passa obviamente na mesa do imperador. No caso, quem estava governando pelo Dom Pedro II era a filha dele, a Princesa Isabel. Então é o seguinte, ela é resultado de luta, resultado de defesa e principalmente de uma cobrança internacional para que o Brasil se tornasse abolicionista de fato. O Brasil é o último país. A gente tem outros países muito menores com uma escravidão não tão institucionalizada quanto a nossa, que vão abolir a escravidão só depois. Mas a gente é, dos países que mais escravizaram, o último a se tornar, de fato, abolicionista, tá? Então, isso é muito sério, isso é muito importante, está muito presente na nossa sociedade, e aí nós acreditamos que a gente ainda pode ter alguma questão, pensando que a questão das religiões africanas já foi cobrada, mas pode aparecer mais alguma coisa com relação a isso. O que pode te ajudar? Dá uma lida no que foi realmente a Lei Áurea, dá uma lida no que foi a lei do ventre livre, o que foi a Lei Eusébio de Queiroz, o que foi a Lei dos Sexagenários, beleza? Galera, é muito importante pensar na questão não só da religiosidade dos africanos. É claro que a gente já teve uma menção aí à religião de matriz africana no Enem de 2016, mas olha só o contexto social das mídias sociais esse ano. Como a gente teve pessoas preconceituosas saindo do armário, como a gente teve um embate muito sério com essa questão de racismo e as pessoas ainda se defendendo por serem racistas no que eles chamam de liberdade de expressão. Gente, não é liberdade de expressão quando você ofende o outro. Dá uma olhadinha lá no artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá, artigo 5º inclusive é importante para vários temas. Artigo 5º da Constituição obrigatório. Códigos de conduta em geral. Se eu tiver uma questão na minha redação, algum problema para eu solucionar em termos de violência, eu posso citar o Código de Hammurabi, lá na Idade Antiga. Código de Hammurabi, que é escrito em escrita cuneiforme, na argila, tá? Que é baseado na lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Isso é muito interessante, dá uma olhada nisso. Outra coisa, podemos falar sobre Código Napoleônico. Código Napoleônico que é a base do direito civil ocidental. Beleza? Então a gente pode olhar essas coisas e citar. Essa alusão histórica vai colaborar para sua argumentação. Com a sua argumentação. O nosso terceiro tema envolvendo as pessoas que estão diagnosticadas com câncer. Pessoal, é muito interessante vocês perceberem um movimento que a gente tem no Brasil a respeito do câncer nos últimos 3 anos. Como as pessoas com câncer, elas começam a aparecer nos contextos e como essas pessoas se tornam alvo de discussão também e temas de discussão. A gente sabe que é um tema que não causa um embate, porque não é uma disputa de lados, e isso é interessante nesse tema. O câncer, ele sempre vai ser um problema porque ele é uma doença, não vai ser uma solução para nada. Então nós não temos lados conflitantes. Isso é muito bom para quem vai corrigir redação. Então é interessante você olhar para esse tema, que ele é um tema amplo, ele é um tema que envolve não só as nossas questões políticas, mas as nossas
questões humanas mesmo, o ser humano e o entender o outro humano, certo? Poderia cair alguma coisa com relação à atuação do Estado ou à ineficiência do Estado ou o quanto é caro, por exemplo, manter uma assistência gratuita às pessoas que têm câncer? Sim, e quanto isso é necessário. O Estado, ele vai agir quando ele tem possibilidade de sucesso. Por dois motivos. Primeiro, porque o Estado quer uma visibilidade, porque o político que está lá carrega esse nome, foi um político que lutou contra. E o Estado também tem que prestar atenção nessa questão dos gastos. É muito interessante você pensar nesse tipo de doença, que é doença terminal, que você, na maioria das vezes, não tem um sucesso ali. Não é nem porque deixou de ter um tratamento, mas é muito interessante você pensar, se for cair essa questão do câncer, envolver algo que tenha remédio, o que é uma quimioterapia, é importante. Você sabe isso, você sabe os tratamentos, você sabe o que é feito, até porque lá na sua proposta, se cai um tema como o combate ao câncer, a luta contra o câncer, você tem argumentos maravilhosos, mas a maioria das coisas já vem sendo feitas. Pense em propostas de intervenção para esse tema aí. Show de bola. Vamos lá. Quarto tema, a questão do índio. Questão do índio primeiro, vamos tentar chamar de ameríndio se a gente precisar se expressar com relação a isso, porque dá uma erudição melhor, tá? Outra coisa, até porque na realidade o termo índio, ele é adotado para esse nativo porque quando os europeus chegam à América, há ainda uma crença, uma ideia de se chamar a América de Índia Ocidental. Por quê? Porque as Índias Orientais, ou seja, Índia, era uma ideia, algo estranho, distante, certo? A cultura distante. Então as Índias Orientais, que eram bem distantes, os caras eram diferentes e tal e tudo, então aqui na América também vai ter esse povo diferente. Por isso vão ser chamados de índios, tá? Outra coisa, recentemente a gente tem uma polêmica, numa questão aí, o Bolsonaro colocou em algumas falas polêmicas aí, até talvez, não sei se chegou a desmentir isso, mas colocando inclusive em questão o fato de que os índios não terão nenhum centímetro de terra no seu governo, tá? Então uma questão como essa, acho pouco provável que o INEP venha trazer essa ideia da demarcação de terras, mas uma questão cultural, uma questão da defesa étnica, da defesa até mesmo da preservação de costumes nas tribos, talvez seja interessante para o Enem explorar isso aí. A cultura indígena é muito interessante, muito vasta e foi muito perdida pelo processo de colonização. Quando a gente vai estudar as primeiras escolas literárias que apareceram no Brasil, a gente chega lá com literatura de informação e literatura de formação. Né? O que era literatura de informação? Eu tenho que escrever para o rei sobre o que vem acontecendo aqui. Então nós temos uma série de cartas. É uma literatura epistolar e expositiva para o dono do Brasil, que era o rei de Portugal na época, entender o que estava acontecendo neste contexto aqui. A segunda é a literatura de formação jesuítica. E quem é o jesuíta no contexto de colonização, né? É muito interessante a gente olhar as séries que temos aí, brasileiras, quando você coloca aquele jesuíta padre, velhinho, bonzinho, né? E o jesuíta real, que era um dos soldados do exército de Cristo. E como é que você vai fazer vai ser o exército dos velhinhos, o exército dos senhorizinhos bonzinhos e tal? É importante você entender que esse contexto é um contexto fictício, tá ok? E se você coloca esse contexto na sua prova, você corre inclusive o risco de zerar. Por quê? Porque tudo que for, já saiu lá no manual, tudo que for de fruto ficcional não entra na sua prova como informação real. Não dá mais para fazer a redação com o exemplinho do Homem-Aranha. Não dá mais para fazer de acordo com a minissérie que você viu. Não dá mais para fazer de acordo com
essas séries bonitinhas que a gente vê que são parte reais, parte ficcionais. E é aí que entra a história. Então, dica pra você que vai falar sobre índio. A Companhia de Jesus, com um projeto de contra-reforma, um projeto contra-reformista ou um projeto de reforma católica, esses jesuítas, que são os da Companhia de Jesus, vão conseguir proteger os índios da escravidão em boa parte. Vai ter escravidão de índio? Bastante, tá? Não tanto quanto, claro, o povo africano. Esses índios serão sim utilizados com outra coisa, aquele papinho de que o índio trabalhou na extração do pau-brasil, trocando o seu trabalho por espelhinho. Isso é papo, vamos parar com isso, inocência, tá? Esse índio ele vai trabalhar principalmente para trocar o seu trabalho por material em metal, seja arma principalmente, tá? E ferramentas de agricultura, beleza? Então esse índio vai trocar o seu trabalho por esse tipo de avanço tecnológico. Lembrando que esse ameríndio não domina a moldagem de metais. Lembrando ainda também que quando você fala que o índio trocou o seu trabalho por bugigangas, você está sendo, além de preconceituoso, raso e indo para o senso comum, que é o que a gente quer fugir na hora da redação. Então caiu o tema um tema que envolva os indígenas. Você tem que saber quem foi o índio, quem é o índio no contexto atual, uma classe social também que está em situação de vulnerabilidade, que está ameaçada, tá ok? Que não está ameaçada só enquanto a vida, mas uma cultura que vem sendo ameaçada há mais de 500 anos. Sim. Outra coisa que está no senso comum mas ele é índio, mas tá andando de Hilux. Ele é índio, mas tem smartphone. E aí? O índio, ele vive na tribo e vive na cidade também, tá? O índio, ele pode ter carro. Por favor, não cometa este crime. É a mesma coisa de eu falar, porque o evangélico tem carro. Como assim? O que tem? O evangélico, ele tem Bíblia, sabe? Assim, uma coisa tão boba que você realmente vai ter que tomar cuidado com isso aí. Porque tá no senso comum. Entender que quando ele trocava pela tecnologia, ele continua trocando pela tecnologia. Só que a tecnologia de hoje não é mais uma enxada e uma arma a pólvora, né? A tecnologia de hoje é isso aqui, ó. É um smartphone, é um tablet, é um carro. O índio continua também querendo evoluir, ele nunca quis ficar estagnado no tempo. Isso é uma prova, tá ok? Então a gente... Chega a ser estranho a gente falar sobre isso, né? Porque parece que a gente está analisando de uma forma tão exótica, sabe? E não tem nada de exotismo. Que tem os seus costumes, que tem a sua cultura preservada. Até mesmo as pessoas que vão lá pra tribo e tal, experimentar. Temos tribos que realmente estão muito mais próximas da nossa cultura ocidental, mas aí eu vou chocar inclusive com a ideia de quem é o brasileiro. Porque tem brasileiro que tem o costume de tomar chimarrão, tem brasileiro que tem o costume de tomar Guaraná Jesus. Então, muito tem complicado. Brasileiro que tem o costume de tomar Coca-Cola. E aí você não pode tomar Coca-Cola porque é brasileiro, vai tomar Guaraná. Vamos lá, nosso quinto tema, a questão da doença psíquica. E a gente coloca junto aí até mesmo um dos seus desdobramentos aí, que é o suicídio. Então, gente, é importante a gente pensar que o governo ele tem lançado propagandinhas bem interessantes nos últimos Enems, tá ok? E quando você liga a sua televisãozinha nos canais abertos, hoje você encontra algumas propagandas que vão estar ali. Professor, mas teve o Setembro Amarelo. É interessante pensar que setembro acabou e a propaganda continua rodando. Gente, a propaganda de prevenção ao suicídio que houve em setembro, mais a propaganda que tivemos sobre como a questão da depressão é encarada, porque as pessoas confundem depressão e tristeza. Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar, mas inclusive no YouTube o MEC lançou essa propaganda. Quando você tem a questão da depressão sendo trabalhada e a questão da depressão sendo trabalhada pelo MEC, que o Ministério da Educação e Cultura tem a ver com depressão. Como a depressão, ela influencia a cultura do nosso país. Como a depressão vem influenciando
os jovens, qual é o problema que temos relacionado a isso. E quando a gente pensa que o maior número de suicídios é de jovens, é interessante pensar. E é interessante você pensar naquela questão que eu tô sempre falando do Enem ser uma prova transdisciplinar, que ele vai para além da prova. Ok? Então a gente fecha por aqui esses 5 primeiros temas e no próximo vídeo, na parte 2, procura aí a parte 2, a gente continua com essa lista maravilhosa que vai fazer você tirar a nota 1000 na redação. Pessoal, é muito interessante que tem uma diquinha que vai correlacionar alguns temas lá no segundo vídeo. Vale a pena. Valeu!